O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo de Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu imagino que todos vocês conhecem a cena em que Jesus manda os discípulos até Jerusalém buscarem um jumentinho, porque ele vai entrar na cidade. E quando ele entra na cidade montado num jumentinho, as pessoas o aclamam como rei, Hosana ao filho de Davi. O Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ouvir, nos situa exatamente no momento dessa cena. Jesus foi até o templo em Jerusalém, viu como tudo funcionava e depois voltou para Betânia, a cidade onde ele ficava hospedado, na casa de seus amigos. Dali de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome e viu uma figueira. Não era tempo de figos, mas Jesus mesmo assim amaldiçoou a figueira. Como é que Jesus queria que a figueira desse figos, se não era tempo de figos? É porque aqui nós temos um símbolo, e é preciso ler este evangelho de forma simbólica. Não é à toa que o evangelista já entregou para a gente que não era tempo de figos. A figueira representa muito. A figueira representa o templo, a igreja da época. A figueira representa a lei, que organiza a vida do povo. A figueira representa o povo, do mesmo jeito que a videira também o representa.
Então, quando Jesus diz que ninguém mais comerá desta árvore, porque chegou perto dela e viu apenas folhas, Jesus está dizendo que tudo o que é de Israel, o templo, a religião, a organização política e econômica, se corrompeu, não dá mais frutos, está seco, estéril. Por que não dá mais frutos? Jesus declara isso, que se trata de uma árvore infrutífera. E logo depois vai para o templo. E no templo a gente vê Jesus mostrando exatamente o que ele disse anteriormente. Que o templo se tornou um covil de ladrões. A casa de Deus, que era uma casa de oração, se transformou numa casa de corrupção. Numa casa de idolatria, de exploração do pobre. A religião deixou de ser um lugar de ligação com Deus para ser um lugar de exploração, sobretudo dos mais frágeis. Não é à toa que o Evangelho se refere às pombinhas, que era o sacrifício que só os pobres ofereciam, porque não tinham dinheiro. Jesus expulsa tudo isso do templo. O zelo pela casa do Senhor o consome, mas ele está declarando também que a religião daquele tempo já não serve, que a religião não conecta com Deus e que ela está em conluio com o poder político e econômico e está servindo para o mal das pessoas e não para o bem. Depois dali, Jesus passa de novo pela figueira. E Pedro reconhece que a árvore secou até a raiz. Porque, na verdade, a religião daquele tempo tinha folhas, como uma árvore verde. Era muito pomposa, muito cheia de pompas e circunstâncias, como uma árvore que é cheia de folhas, mas não tem fruto nenhum. Esse é o grave risco de toda religião. Ser muito cheia de pompa e circunstância, mas não dar frutos. Ser cheia de folhas, mas não frutificar. E quais são os frutos? Os frutos que Jesus quer? Os frutos certamente da misericórdia e da justiça. Uma religião que não é aquela que manifesta o perdão, não pode ser a religião de Jesus Cristo. E uma religião que não é promotora da justiça, também não pode ser a religião de Jesus Cristo. É até uma árvore, cheia de folhas, mas não tem fruto algum. Então Jesus decreta, declara, explicita, mostra que uma árvore sem frutos não serve. E muitas vezes a nossa experiência religiosa pode estar sendo vivida assim. E é por isso que Jesus completa o que ele diz a Pedro: tende fé em Deus. É em Deus que nós devemos crer em primeiro lugar. Ele deve ser o centro da nossa vida. Onde tudo aquilo que é instituição humana foge, desvia do amor de Deus, a gente pode, por obediência a Deus, negar a obediência aos homens. Por obediência a Deus, renunciar à obediência à instituição. Porque muitas vezes as instituições se deixam corromper. Jesus diz mais: se tiveres fé, dirás a esta montanha, saia daqui e planta-te no mar. Não é que Jesus está dizendo que a fé é mágica. Fé não é mágica. Não é que Jesus está dizendo que a fé é uma espécie de feitiços, de palavras enfeitiçadas, nada disso. A fé é criativa. Ela nos dá capacidade de mudar a realidade. Uma fé que não transforma a realidade é fé morta.
Do mesmo jeito a oração. Uma oração voltada só para dentro, uma oração que é só busca de troca, como o que acontecia no templo. Por que as pessoas iam sacrificar animais no templo? Porque elas buscavam o perdão, e com o perdão elas buscavam prosperidade. Será que a gente procura Deus ou os seus milagres? Será que a gente ama a Deus ou só os seus benefícios? Será que a gente busca a Deus porque quer se relacionar com Ele, relação de amor, ou só porque Ele pode nos dar algo? Esse tipo de oração de troca era o tipo de oração do templo, e Jesus declara que o templo não serve. E esse tipo de oração também não. A oração, pelo contrário, ela faz a gente também transformar a realidade. A oração faz a gente transformar o coração. A oração é orar e agir, é trabalhar com os dons que nós temos. E a oração deve nos fazer experimentar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E a gente experimenta o perdão dando perdão. E é por isso que o Evangelho termina assim: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Portanto, a religião de Jesus é a religião da oração, mas de uma oração ativa, transformadora. É a religião da fé, que transforma a realidade, que muda as montanhas de lugar. E é a oração que gera perdão, misericórdia. Essa religião dá frutos. Que bom seria se a gente pudesse vivê-la cada vez mais. Que bom seria se a gente experimentasse nos ambientes religiosos a graça de um Deus misericordioso. Não é o que acontece. Quantas vezes nós escutamos falar sobre um Deus castigador? Quantas vezes nós somos amedrontados com um Deus cruel? Quantas vezes nós somos assustados com a mensagem do inferno? Quantas vezes nós somos amarrados nos nossos pecados e lançados no mar? Já temos culpas demais e vamos aos templos e experimentamos mais culpas. Não cansamos de multiplicar sacrifícios como se Deus gozasse com o nosso sofrimento. A gente precisa sacrificar tudo, porque Deus gosta. Deus gosta de calejar nossos joelhos. Sente prazer com os nossos sacrifícios. Um Deus que quer nos ver felizes e um Deus que quer que a gente viva, esse Deus assusta. Um Deus que quer que a gente viva e ajude o outro a viver, esse Deus, não. Talvez isso seja comunismo. É melhor falar de um Deus do pecado, que castiga e pune. Esse Deus, sim, funciona. E mantém todo mundo no cabresto. E mantém todo mundo sob rédeas curtas. Quantos ministros são hoje os mesmíssimos que houveram na época de Jesus? Ministros aterrorizadores, ministros do medo, ministros que falam muito de pecado e diabo, pouco de Deus e de graça e da graça. Ou pior, ministros que prometem prosperidade se você paga, riquezas e bênçãos se você desembolsa, mas não são capazes de anunciar o rosto misericordioso e bondoso de Deus. A quem procuramos, portanto, a figueira verde, sem frutos, ou a figueira que dá figos? Porque a nossa religião é chamada a ser uma religião
que dá frutos. E a nossa fé pessoal também é chamada a dar frutos. E nós não podemos dar frutos se não for com o Espírito de Jesus. Então peçamos esse Espírito para que a casa de Deus possa ser um lugar onde a gente experimenta Deus, sua palavra, seu pão, onde a gente experimenta o seu amor. Amém. Amém.